situações. Agora, professor Alexandre, nós vamos falar daqui a pouquinho. Hoje, né, é a situação de muitas famílias, a guarda compartilhada. Né? Como fica o contato do pai? O pai é aquele só que deve dar os presentes, né? Como fica essa questão da educação quando existe, né, um cenário como esse? Daqui a pouco nós queremos saber sobre o assunto. Você que está em casa pode participar do Vida Plena, fazendo também as suas perguntas. 0300 1007 940 é o telefone para você. Bom, Célia, temos aqui informações importantes para a gente. O exemplo do pai é fundamental. E falávamos dessa questão de incentivarmos em família a espiritualidade ecumênica. Então, quando a criança vê o pai fazendo uma prece ou fazendo com ela a oração, isso já também torna-se um bom exemplo para essa criança de saber também onde buscar a paz de espírito, né? Então é fundamental. Com certeza. E a gente observa, ouvindo o professor e o doutor Alexandre, da questão do exemplo, falando muito da autoestima. Quando você faz uma oração, você entra num momento de meditação, você para e você valoriza o seu potencial também. Então, porque quando a gente pergunta oração, o que é orar? Como que entender orar? É só você decorar com todo respeito, né? Uma oração, uma prece ou uma frase? Não. Orar é você falar primeiramente com você. Ali você já começa a valorizar a sua autoestima. E a importância da família e o papel do pai, e o doutor Alexandre também falava em não deixar só com a mãe, que às vezes acontece isso verdade, na nossa sociedade. Com a mãe. Inclusive na questão da religiosidade. Às vezes a mulher tem um pouco mais, pelo sentimento, a sensibilidade, né, de ter gerado o filho dentro dela, essa questão de estar ligada bem diretamente a Deus e sempre puxar para o lado da religiosidade, da espiritualidade. O homem, como ele é muito prático, corre para lá, corre para cá, não que a mulher não seja, né? É verdade, mas, Célia, é verdade. Por natureza já tem esse instinto. E às vezes alguns homens, não todos, acabam deixando um pouquinho essa questão, questão de religiosidade. Deixa com a mãe. Deixa com a mãe. Não, eu acredito que o pai também tem que ter essa vivência e ensinar para o filho, porque aí volta, mais uma vez, lembrando as palavras ali do doutor Alexandre, a questão do exemplo, porque o exemplo arrasta, né? O exemplo, ele é forte. Então, quando o pai, lembrando da sua responsabilidade, não somente buscar os recursos financeiros, intelectual, formar o seu filho para ser o melhor no mundo, mas também formar seu filho para ser o melhor na espiritualidade ecumênica, no respeito, no amor, na integridade. É né? verdade, Porque esses valores são fundamentais. exatamente, né? A gente observa isso, né? Respeitando todas as religiões que nós aprendemos aqui, a importância de o respeito ao próximo, aquele ecumenismo em seus corações. Então, quando a gente vivencia isso, a gente passa para os nossos filhos. É verdade. Bom, Célia, daqui a pouco a gente continua falando disso, porque é verdade, né? Não adianta a gente olhar para o filho e ver, ele tem dinheiro no bolso, né? Ele está bem, né? Ele não passa fome, ele tem tudo que ele precisa materialmente. Mas muitas vezes falta algo no coração. Às vezes não é uma pessoa, né, que é equilibrada, é íntegra. E aí, como fica, né, as mães, os pais? Não, eles queriam que o filho soubesse respeitar, que fosse mais harmonioso, que convivesse melhor com os outros. Agora, para desenvolvermos esses valores, né, precisamos trabalhar esses valores em casa. Não é do dia para a noite, eles não aprendem sozinhos. Devemos dar um bom exemplo sempre. Faz toda a diferença um ambiente harmonioso em casa, não é isso, professor Alexandre? A harmonia é a base para o desenvolvimento. Para você se desenvolver, você precisa de paz, né? É verdade, Se eu estiver num ambiente de conflitivas, de discussões, fica muito complicado. Eu vou gastar muita energia no sentido de tentar acalmar o ambiente, no sentido de eu não sofrer uma violência, e eu perco essa energia que poderia estar sendo usada para alavancar o meu desenvolvimento, para me potencializar. Bom, professor Alexandre, no caso de guarda compartilhada, então, como fica a educação dos filhos? É papel de um só? É papel dos dois? Mas como? Então, a sociedade está mudando muito. Está havendo uma transformação muito grande dos papéis e mesmo da estrutura das famílias. E a guarda compartilhada é um capítulo muito importante. Quer dizer, o pai precisa, nós precisamos enfatizar, no caso de uma separação, que o pai continua exercendo a função paterna. Não é porque houve uma separação que o pai deixa de exercer a função paterna e passa esta função ser delegada para a mãe. A mãe acumula, como muitas vezes ocorre, e ele fica só como um provedor, um mantenedor. Né? Eu acho que a sociedade precisa enfatizar muito, claro, ele tem que cumprir as suas responsabilidades legais, materiais, etc. Mas nós precisamos enfatizar muito,
por isso que o programa de vocês é excelente nesse sentido, de enfatizar a intervenção deste pai na função dele de continuar protegendo psicologicamente, de continuar servindo de exemplo para este filho, de modelo, de ajudar esse filho a se inserir na sociedade. E isso não se faz meramente com dinheiro ou meramente com presente, é muito mais. É mais do que dar coisas, é se dar para o seu filho se desenvolver com saúde mental. Com certeza. Bom, tá aí muitas dicas para você, então parabéns a todos os pais, né? Estamos aí nos aproximando do Dia dos Pais e queremos fazer uma homenagem a todos. Nós temos um artigo do jornalista Paiva Neto que tem justamente esse título, Homenagem aos Pais. Está no site www.paivaneto.org, você pode encontrar e traremos aqui uma parte importante deste artigo. Ele escreve, a luta é grande, os obstáculos muitos. Diante disso, a importância de cuidarmos para que não falte aos nossos filhos o alimento material. Todavia, não nos esquecendo de os saciar espiritualmente, conforme defendemos na pedagogia do cidadão ecumênico e na pedagogia do afeto. Mais para frente no artigo ele escreve que nossos filhos estejam bem vestidos, alimentados, nutridos, medicados, quanto se fizer preciso. Mas, acima de tudo, protegidos das más influências psíquicas e espirituais que fatalmente resultam nos males físicos e sociais. Então, é esse equilíbrio que precisamos garantir, não é, professor Alexandre? Sem dúvida. No lar. O Paiva Neto ele tem sempre essa preocupação nos seus textos com a vida plena, com um homem integral. Né? E eu acho que é só nós sendo plenos e integrais que nós vamos poder atingir a felicidade. E uma coisa muito importante que ele ressalta é que o pai tem que estar também filtrando as companhias desse filho. Não só espirituais, também espirituais, mas também psíquicas. Quem está influenciando o meu filho? O pai não pode ficar atemorizado. Eu tenho encontrado na clínica muitos pais que se atemorizam. Eu vou perguntar isso para o meu filho, eu vou ver o que o meu filho está consultando no computador, com quem que ele está interagindo. Não, eu não posso. Não, você tem, essa é a tua função paterna, querido. É saber com quem ele anda, com quem ele fala, seja no mundo real ou seja no mundo virtual. É verdade. Isso feito com amor e com respeito é fundamental. Com certeza. E eles vão sentir-se muito valorizados sempre. Dona Alexandre, muito obrigada. Muito obrigado, Volte bem. sempre aqui ao Obrigado. Vida Plena, trazendo dicas importantes.